Oi gente, eu sou a Neide e hoje estou trazendo 3 sabores de bolo caseiro com apenas uma massa. E mais, vou te mostrar como fazer 3 tipos de cobertura simples e deliciosa. Essa cobertura vai deixar o seu bolo mais atraente e assim vender muito. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para a nossa receita de hoje! E para começar a nossa receita, eu vou colocar na bacia da batedeira 2 xícaras de chá de açúcar refinado. Vou acrescentar 200 gramas de margarina. Essa margarina está em temperatura ambiente. Agora eu vou bater na batedeira por 1 minuto, até virar uma farofinha. Já bati por 1 minuto e já ficou uma farofinha bem úmida. Agora, com a batedeira ligada, eu vou acrescentar 5 ovos e vou continuar batendo por mais 3 minutos. Já bati a margarina, o açúcar e os ovos por 3 minutos e ficou assim, ó. Um creme bem clarinho e bem fofo, ó. Olha que creme lindo, gente. O resto a gente vai continuar na mão. Agora, aos poucos, eu vou acrescentando 4 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. Essa parte, gente, eu gosto de fazer com fouet. Bem de leve. E também, aos poucos, eu vou acrescentando 200 ml de leite. Vou colocando trigo, quando precisa vou colocando mais leite, até tudo acabar. Lembrando, gente, que os ovos, o leite e a margarina foi tudo em temperatura ambiente. Essa é a nossa massa base do bolo. Com essa massa eu vou fazer 3 sabores hoje. Agora eu vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento químico, fermento de bolo. E agora é só misturar bem de leve. Minha massa já chegou no ponto. Agora eu vou dividir ela em 3 partes para poder dar sabor a esse bolo. Cada parte vai ficar com 420 gramas. E para saborizar o nosso primeiro bolo, eu vou precisar de 2 colheres de sopa bem cheia de coco ralado. Vai ser o bolo de coco. Eu estou usando aquele coco industrializado mesmo. Ele é bem melhor porque a validade fica maior. E é só misturar tudo. A massa vai ficando com pedacinhos de coco e fica maravilhosa. Agora é só botar na forminha. A forma que eu vou usar, ela tem 15 centímetros por 8. Eu untei ela com margarina e polvilhei um pouco de farinha de trigo. Bem pouquinho trigo. E vou colocar a massa até um pouquinho acima do meio, ó. Não é para botar muito não, gente, porque senão quando assar vai vazar da forma. O nosso segundo sabor vai ser canela. Eu vou colocar meia colher de sopa de canela. A quantidade vai depender muito do seu gosto. Se você gosta dela mais forte ou só um gostinho bem longe. E é a mesma coisa, só misturar. Já está tudo bem misturadinho. E esse bolo ele fica muito cheiroso. A forma é o mesmo tamanho, 15 por 8. E o nosso último sabor é o sabor de limão. Para isso eu vou colocar raspas de limão. Aqui tem raspas de meio limão e suco de 1 limão, que vai dar aproximadamente uns 20 ml. Para essa quantidade de massa, 20 ml de suco de limão é perfeito, vai deixar um sabor bem gostoso e bem fortinho. Aí é a mesma coisa, é só misturar tudo.
Uma dica muito importante, gente. Eu recomendo que você coloque a sua forminha em uma forma maior. Assim, vai evitar que o fundo do bolo queime. Agora é só levar para assar. Já deixei o forno pré-aquecendo por 10 minutos e vou assar o bolo por 25 minutos na temperatura de 200 graus. Já tirei os bolos do forno e eles estão bem morninhos. Agora eu vou começar desenformando o bolo de limão. E ele sai muito fácil. Eu vou usar uma caixinha de leite condensado para fazer as 3 coberturas. Vou colocar um pouco de leite condensado em uma vasilha. A gente vai fazer primeiro a cobertura do bolo de limão. Tá vendo, gente? É bem pouquinho, porque é só para um bolo. Vou acrescentar suco de limão. Aqui tem meio limão. E vou misturar tudo. Esse suco já vai encorpar esse leite condensado. Ele já muda na hora. E essa é a cobertura do nosso bolo de limão. Olha como engrossa, gente. Na hora ele muda. E essa cobertura, gente, fica maravilhosa. Fica aquele azedinho do limão com aquele gostinho maravilhoso do leite condensado. Vou aplicar a cobertura, aquela cobertura que fizemos de limão. E é só espalhar, ó. E para dar um toque final, eu venho com raspas de limão. E uma dica importante, eu recomendo que você coloque a cobertura só na hora que você for vender. E olha que lindinho que fica. Agora vamos decorar o bolo de coco. Com o restante do leite condensado, eu vou fazer a cobertura do bolo de coco e a cobertura do bolo de canela. Vou colocar o leite condensado em uma panela. Esse leite condensado eu vou só engrossar, não é para ficar em ponto de doce. Assim que ele começar a ferver, eu já vou apagar. Eu só quero ele um pouquinho mais grosso para ele não ficar escorrendo muito na hora de botar no bolo. E aqui é só ficar mexendo até ele começar a ferver. Como é pouca quantidade, vai ser bem rapidinho. O leite condensado já começou a ferver, agora eu vou apagar o fogo e vou esperar ele esfriar. O de coco eu vou usar aquele leite condensado que eu engrossei. E aqui eu vou espalhar no bolo, principalmente no topo, igual de limão. Ó. E olha que lindo que ficou o de coco. Agora eu vou desenformar e botar a cobertura do bolo de canela. Para o bolo de canela eu vou precisar de açúcar e um pouquinho de canela. Esse aqui vai por cima da cobertura, mas eu vou mostrar para vocês bem esperto. Se quiser mais escurinho, é só colocar mais canela. E vou usar aquela cobertura de leite condensado e engrossado. A mesma cobertura do bolo de coco. Esse de canela você também pode usar uma cobertura de doce de leite, que também fica muito bom. Agora eu vou polvilhar aquele açúcar com canela. Olha que lindo, gente. Esse daqui é um dos meus preferidos. Para esse tipo de bolo com cobertura, eu recomendo que você use essa embalagem. Eu paguei nessa aqui R$1. Então, gente, é muita vantagem, porque vai proteger bastante o seu bolo. E ela vem assim, a base com a tampa. E você já pode decorar o bolo aqui mesmo na base dela. Os bolos já ficaram prontos e agora eu vou te mostrar de pertinho como ficou essa delícia. E agora eu vou cortar um pedaço para você ver. Olha que macio, gente. Olha como ele fica bem molhadinho por dentro. Com certeza vai ser um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei para fazer toda essa receita R$15 já com a embalagem e renderam 3 unidades. Então R$15 dividido por 3, cada bolo vai sair a R$5.
A sugestão de venda é entre R$10 a R$15 e a validade do bolo é 3 dias sem a cobertura. Eu recomendo que você só coloque a cobertura no dia que você sair para vender. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje e se você gostou, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela estou deixando 2 vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!